Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós temos mais uma live, racismo e desenvolvimento humano. Espero que nós consigamos fazer hoje, né? Não tenha uma coisa esquisita no Instagram. Boa noite, todos e todas. Como é que vocês estão? Olá, Sandrinha, Viviane, Toscano, Cíntia, Dani. Sejam bem-vindas. Diz pra mim se tá bom o som, se vocês estão ouvindo bem. Olá, Carlos, tudo bem? Ah, que bom. Fico feliz que esteja tudo bem. Ângela, querida. Ruth, Sandra, aqui, Anki. Olá, Kelly. Nossa, que mulher pontual, gente. Por favor, dá aí um oi pra mim. Oi, Dominique. Espero que esteja tudo melhor com você. Olímpia, Sandra. Nossa, a gente vera, hein, Ruth? Vamos ver se eu consigo te puxar aqui, Kelly. Boas noites. Ah, hoje vocês estão bem de coração, hein? Olá! Olá! Tudo bem? Ótimo. Fala aí para eu ver se você tá, se eu tô te ouvindo bem. Muito boa noite, queridíssima. Ah, ótimo. Estamos ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Bom, nós vamos começar a nossa live. A nossa live de hoje é falando sobre racismo e desenvolvimento humano. A Kelly é uma das minhas mestras, né, na área de desenvolvimento humano. Fiz alguns cursos com ela, sou muito grata por isso. É uma pessoa que eu gosto bastante. Bastante não, eu amo ela. De vez em quando eu não amo, mas eu amo mais que não amo. Oi, Fred, tudo bem? Mas eu amo ela mais do que não amo, né? Às vezes eu amo, às vezes não, mas a gente vai caminhando nessa paradinha aqui. Vamos lá, esse tema é um tema muito importante, porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, nós estamos falando como é que as pessoas são moldadas para se comportar. E quando a gente fala de história, quando a gente fala de racismo, a gente fala que a gente tem aí há 500 anos que nós estamos nessa luta árdua para nos reprogramar ou nos reprogramando com muitas dificuldades. Então, a Kelly vai trazer um pouco dela, da história dela, como é que ela, o que ela faz, qual que é o ambiente que ela trabalha, e eu vou trazer algumas perguntas para ela, né, que mulheres não brancas precisam responder também. Não pretas, né? Vamos lá, Kelly. Todos nós, né? Boa. Todos nós. Eu sempre fui apaixonada por desenvolvimento humano, a minha vida inteira. Eu sempre busquei essa veia de autoconhecimento, de reflexão. Então, enquanto os amigos estavam brincando, zoando, eu estava lendo, estudando, gostava de reflexões, gostava de frases, né, de que levava a gente para dentro, para a gente se autoconhecer e escolher melhor a nossa conduta, entender o que estava acontecendo, por que a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo, pensando fora da caixinha mesmo, né? Eu, como uma boa aquariana, gosto de pensar bem fora da caixinha mesmo. E há 20 anos eu conheci a programação neurolinguística e eu tive a oportunidade... Ô, Kelly, você tem o fone? Porque tem momentos que a sua voz a gente está perdendo a sua voz. Tá, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Desculpa aí. Isso, deixa seu rosto um pouco mais visível. Isso. Agora a gente não está te ouvindo. Não. Oi, Cristiane, seja bem-vinda. Fala, agora eu ouvi um techzinho aí. Eu ouvi um techzinho aí no seu. Você tirou? Eu tive que tirar porque você não estava me ouvindo. Agora vamos lá, vamos continuar. Vamos para cima, senão. Fred, você não quer pegar meu fone lá para mim?
Oi, Ana. Vai, continua. Então, há 20 anos eu trabalho com desenvolvimento humano, eu entrei nessa área de treinamentos de inteligência emocional, autoconhecimento e liderança. E nos últimos 5 anos eu entrei no trabalho da expansão da consciência. E a gente realmente olhar para os nossos comportamentos, olhar para as nossas escolhas, sair desse piloto automático coletivo, né? Sabe, ser completamente reativo ao que acontece com a gente no dia a dia e fazer escolhas conscientes, né? Ter consciência de suas escolhas, dos seus sentimentos, porque começa ali na base. Sempre falo para as pessoas, Ana, quando você pensar alguma coisa, quando você for falar alguma coisa, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, tá perdendo a voz, mas vamos lá. Deixa eu ver se melhora com outro fone aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, agora? Agora sim. Agora eu peguei meu fone é melhor. Muito bem. E eu estava falando assim, que eu trabalho com essa questão da expansão da consciência. Na verdade, o que é a expansão da consciência? É você olhar para dentro e você prestar atenção nas suas escolhas diárias, o tempo inteiro. Não só quando você está lá em um treinamento, não só quando você está assistindo uma live, mas no dia a dia, na sua rotina. Quais são as suas escolhas? O que você pensa e o que você sente? Porque aí está a raiz da transformação de vida. Poxa, eu pensei isso dessa pessoa, por que eu pensei isso? Por que eu fiquei irritado? Por que eu gostei que aconteceu tal coisa com tal pessoa? E aí a pessoa começa a ir na raiz das crenças dela, dos comportamentos dela, e aí sim ela tem uma consciência. Entendeu? Tá, entendi. Fala. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de repetir ações, pensamentos e sentimentos que a gente não presta atenção no dia a dia, porque está tão enraizado nas nossas crenças, nos nossos valores, na forma que vê o mundo, né? Que nós acabamos repetindo de forma aleatória. Uns repetem porque repetem mesmo e outros por forma aleatória. Quando que você conseguiu perceber essa questão racial no seu dia a dia, nos seus relacionamentos? Como é que você descobriu? Como é que isso aconteceu? Ana, nossa, é vergonhoso, né, de falar, mas a gente tem que falar. Então, vamos retornar. E aí, é uma coisa que precisa ficar escurecida, que é uma questão muito antiga e que a gente repete muitas vezes sem saber. E que quando a gente consegue enxergar com os olhos de ver, de que a gente está deixando de acolher um grupo por conta de preconceitos ou de crenças, é a partir daí que a gente consegue fazer as mudanças, e não só na gente, no meio. Quando a gente fala de racismo estrutural, nós estamos falando de repetições que nós fazemos que eliminam alguns grupos, principalmente a população negra, em prol de outros. E quando a gente fala que é necessário reconhecer o racismo, é ter essa coragem que você teve de dizer, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho práticas racistas. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa ruim, porque é estrutural, mas quer dizer que eu ajudo a manter, né, a minha manutenção, a manter a manutenção de um sistema que exclui algumas pessoas por conta da pele. Ok? Então tá tudo bem. Não, quando eu vejo ações assim, como a que aconteceu essa semana lá com o Miguel, né? Você acompanhou do Miguel, do menininho lá? Então, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça Ana, é assim, será que eu faria a mesma coisa? Como que eu agiria com o filho da moça que trabalha na minha casa? Será que eu ia ter o mesmo carinho, o mesmo amor? Sabe, assim, eu penso na hora. Como seria a minha reação? A gente não pode ser hipócrita, sabe? A gente tem que colocar o pé no chão, porque essa história de falar que você não é, mas você não olhar as suas práticas, é muito pior, porque daí você põe uma bandeira lá na cara, lavada, e continua fazendo a mesma coisa. E eu e o Fred, a gente tem um amigo de adolescência, né? Mais o Fred, amigo de colegial, assim, e muito querido, ele nem mora mais aqui no Brasil.
E a gente sempre andou junto, a gente sempre viajava junto. Sabe essa história de adolescência, né? E o namorado, o amigo junto, né? E ele é negro, né? Tanto que a gente chama ele de... Sempre chamou ele de Claudinho Neguinho, tá? Assim, sempre com muito carinho, muito respeito. E a gente sempre levou ele com a gente para todo lugar, assim. A gente levava junto, a gente ia nos lugares, levava o nosso amigo, se tinha cara feia ou não. A gente nunca olhava a cara feia. Ele olhava, ele falava pra mim, né? Teve uma vez que ele falou, foi até dessa vez, assim, que eu levei um chacoalhão. E ele falou assim, eu senti preconceito. Na verdade, foi uma brincadeira boba que a gente fez com ele. Isso tem mais de 20 anos, essa brincadeira. A gente falou que a gente estava levando ele para a senzala, porque a gente estava indo para uma fazenda. E eu acho que a gente não percebeu o quanto a gente estava incomodando ele. E quando a gente chegou lá, só tinha ele realmente de negro na situação, mas a gente deixou ele foi brincando ali, a gente contornou. Quando a gente voltou, ele me falou que ele tinha sofrido um racismo nessa situação, que uma pessoa tinha sido racista com ele. E eu fiquei indignada, eu falei, meu, não acredito, e era uma pessoa que eu admirava até. E eu soltei uma, Ana, que eu falei assim, tomara que na próxima encarnação ele venha bem negro para ele aprender. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, não, Kelly, ser negro não é castigo. Aí eu vou, cara. E aí foi um safanão mesmo, assim. E aí eu comecei a olhar com outros olhos, sabe, a situação dele e o quanto que a gente acha que é castigo, né? Aquilo ali pra mim foi muito forte. E foi um baita aprendizado pra mim, Ana. A partir daquele momento ali, eu realmente comecei a rever muitas coisas, porque apesar de estar com ele no dia a dia, porque pra gente era muito, a gente se divertia muito com ele, assim, ele era irmão mesmo. É irmão até hoje, sabe? Mas as nossas próprias atitudes com ele, não entender o contexto dele, levava a gente a falar coisas que machucavam, né? Que a gente achava que era brincadeira, mas que não tinha graça nenhuma, entendeu? Então, isso daí para mim foi o começo de um aprendizado, assim, para minha vida. Tá, e o que você percebeu que você começou a fazer diferente a partir desse momento que você viu que esse tipo de brincadeira, esse tipo de ação, por mais que você gostasse da pessoa ou que a pessoa fosse amiga, não era uma coisa positiva? Porque é o que eu digo sempre, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela é CIO de uma consultoria e que trabalha a cultura, né, a cultura organizacional nas empresas. E nós estamos conversando que ela estava fazendo um trabalho com uma outra consultoria que eu participo, e aí ela falou, porque deve ser um desafio mesmo. Eu falei assim, então, é um desafio, nós reconhecemos que temos práticas racistas. Enquanto a gente não fizer isso, as coisas vão ficar da forma que está. Aí ela pegou e falou assim, mas eu não me vejo com práticas racistas. Eu falei, não. Eu falei, então, quantas pessoas pretas você tem? Quantos consultores pretos você tem na sua consultoria? Nenhum. Eu nem me relaciono com negros. Falei, então, se você não se relaciona e você trabalha cultura organizacional nas empresas, imagine qual o input que você dá a partir do momento que você não traz esse recorte para dentro das companhias. Então, é o mesmo processo. E isso serve também para treinamento. Se nós trabalhamos com treinamentos, reprogramação mental, e nós não conseguimos entender, observar que toda hora, através da programação, nós estamos cerceando direitos, é um desafio. Né? Então, essa coragem de olhar e dizer, cara, eu tenho práticas racistas e preciso fazer diferente. Requer coragem, a gente sabe. Mas se as pessoas não iniciarem, sempre vai dar uma desculpa de que não existe racismo no nosso país, que é coisa da cabeça, que também, quem for acompanhar a história sabe que também foi uma programação que foi feita, que é para ter esse sentimento mesmo. Eu posso fazer qualquer brincadeira, ser negro é um castigo. Imagina, ele está andando comigo, imagina, não vai passar por nada. Ou até mesmo negros que passam por racismo todos os dias e falam, eu nunca passei. Porque não consegue, é tão enraizado, é tão estrutural que não consegue observar que está sofrendo práticas racistas. Sim, exatamente isso. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi realmente buscar a história, começar a olhar para a nossa história, para essa estrutura mesmo que foi criada, que foi implantada,
e buscar e a mudança, né, Ana? A mudança no dia a dia, a mudança em mim primeiro. Não adianta eu querer ir lá mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim, mudar a minha família aqui dentro de casa, conversar, né? Essa questão do racismo agora ela veio mais forte ainda porque eu comecei a estudar o sagrado feminino, né? Eu estou me tornando uma guardiã do sagrado feminino e isso anda intimamente ligado ao racismo, né? O sagrado feminino anda também porque, principalmente, as matrizes africanas, né? As religiões sagradas africanas foram as que foram mais podadas, né? As que foram mais endemonizadas e são belíssimas, são de cura, né? Então, a mulher negra também nesse contexto do sagrado feminino, ela foi muito, muito podada. E o que eu fiz foi buscar realmente a história e fazer trabalhos com círculos de mulheres, né, incluindo todas as linhas e incorporando, e conversando e mostrando, porque o preconceito religioso também anda muito junto, né? E como eu estou trabalhando o Sagrado Feminino, desenvolvendo, eu tô meio nervosa, você percebeu? Eu tô um pouquinho nervosa. Tá tudo bem, só não bate-papo, tá tudo bem. Eu Besteira. nervosa, né? Eu vou lá no treinamento, pego para capar, né? Mas na frente do computador, do celular. E é isso, Ana. Eu estou trabalhando o sagrado feminino. Eu me encontrei no sagrado feminino numa forma de trabalhar essa inclusão e essa consciência, né? De mostrar o sagrado da mulher, da matriz africana, principalmente, que é uma coisa assim que eu tenho paixão. E encontrar a liberdade, a libertação mesmo, o respeito, a honra que o povo merece, sabe? Que foi tomada, né? A honra desse povo, né? Que foi subjugado. Respirou? Tá tudo bem? Tá. Quando a gente fala de religião, nós estamos falando que praticamente nós fomos proibidos de utilizar as nossas crenças, né? E isso é de uma forma muito forte. Tanto é que agora a gente ainda continua com perseguição e eu me atrevo a dizer que logo, logo nós teremos uma guerra religiosa no nosso país. Por conta desse exagero contra as matrizes africanas, e aí não é só contra a religião, é contra a população negra. Porque é uma forma de nós nos movimentarmos, é uma forma de nós falarmos, é uma forma de nós nos relacionarmos e dar de encontro com as nossas divindades. Então, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de sagrado feminino, nós estamos falando que nós sempre estivemos à margem. Porque tudo que era relacionado aos negros é um problema. Porque é através do culto dos nossos orixás, é lógico que a gente vai se fortalecendo, vai tomando mais consciência e a partir daí a gente vai criando novas formas de se organizar e fazer as coisas mudarem. Como você percebe que cultuando o sagrado feminino, as mulheres brancas podem modificar ou ressignificar essa visão que elas têm em relação às mulheres pretas, em relação aos negros, em relação às religiões de matrizes africanas? Então, Ana, até a Nina escreveu aqui que o racismo, o preconceito religioso, ele é um racismo, sim. E eu estava até conversando com o Fred ontem, que não existe nada mais triste para um ser humano do que ele não poder ser ele mesmo. Porque muita gente fala de propósito de vida. Você tem que encontrar o seu propósito de vida, você tem que encontrar a sua missão de vida. As pessoas, elas têm que encontrar elas. Elas têm que ser elas. Eu falei, Fred, não tem coisa mais triste no mundo do que você não poder ser você mesmo. Então, o que acontece? O sagrado feminino, ele não tem conversa. O sagrado feminino, ele fala de deusas, sabe? Não tem como você falar de sagrado feminino se você não abrir isso, se você não falar de como a mulher foi subjugada, se você não falar do patriarcado. Não existe, sabe? Qualquer coisa diferente disso é balela, é moda. Porque o sagrado feminino, ele vai lá na raiz, né, da onde ceifou o poder da mulher. E quando eu faço as rodas de sagrado feminino, então sempre é bem misturado, né? Sempre é bem miscigenado, tá? De todas as mulheres.
E o que eu busco? Essa conscientização, essa quebra de crença, porque normalmente as pessoas vêm armadas das crenças delas, dessas religiões que têm seitas, dogmas, né, que tem mais poder, né, financeiro. E eu mostro, eu falo, olha, imagina se você não puder acreditar em uma coisa que te faça bem. Eu acho que não tem coisa mais triste do que você não poder acreditar, do que você não poder praticar o que você ama. E eu sinto muito isso, Ana, porque eu sou muito espiritualista, eu sou bem polimata em relação à espiritualidade, e a gente sofre preconceito na nossa empresa por isso, entendeu? Porque as pessoas não querem ser atendidas, não querem ir para o treinamento por pessoas que têm uma visão, que tem uma linha religiosa diferente, né? E eu cansei de verdade de tentar me enquadrar, eu preciso ter o meu caminho. Então, a gente conversando com as mulheres, eu mostro, né, essa questão das deusas, eu mostro, falo assim, sabe, antigamente a mulher, ela fazia fazia um chá de hortelã para curar o filho, fazia um banho de ervas para curar o filho, e isso foi tomado, foi demonizado, para quê? Para justamente diminuir, né, a religião afro, para tirar esse poder, né, e continuar aí nos moldes que eles impuseram. Tá, como é que você percebe, quando a gente fala de treinamento, a gente está falando de desenvolvimento humano e ajudar as pessoas a ir para o próximo nível, tanto na consciência quanto nos seus comportamentos, né? Isso é um processo que a gente busca e é uma busca contínua, eterna. Para quem ainda não se reconhece como racista, qual seria a dica que você daria para essa bênção linda que acha que não existe racismo no nosso mundo? Uma bênção, né? Não tem. É só empoderamento, né? É só ir lá e empoderar. Eu e o Fred, a gente fala que a gente trabalha muito na linha de transformação. A gente não trabalha na linha de motivação, de empoderamento. Porque a pessoa fica olhando muito para o umbigo dela, né? Eu preciso me motivar, eu preciso me empoderar. Não, você precisa se transformar num ser humano melhor. E as pessoas, elas têm que olhar para as virtudes dela. Então, Ana, não tem conversa. Primeiro, a transformação, ela é higiênica, ela é diária, ela é o tempo inteiro. Se você não fizer isso, se você não prestar atenção nas suas condutas, vai feder. Então, não adianta você esperar a bomba estourar. O que a pessoa tem que fazer? O que eu indico? Ter um diário para ela escrever, porque o que acontece? As pessoas querem um autoconhecimento, mas elas não querem olhar para dentro. Eu quero um autoconhecimento, eu acho lindo. Aí eu leio um livro. Tá, e no dia a dia, o que você está fazendo? Você está fazendo o que para o seu autoconhecimento? Para você se autoconhecer, você tem que olhar para você. Então, o que ela faz? Faz um diário, escreve nesse diário, tarefinha de casa. À mão, não é no computador, não, na canetinha mesmo, cadernetinha bonitinha, caneta colorida. Como foi o dia? O que você fez? Com quem que você encontrou? O que você falou? O que você pensou? A gente olhar para uma situação dissociado, olhar o que está acontecendo de fora e se pôr no lugar das pessoas. E para isso a gente tem que se olhar. A gente tem que ir lá e avaliar o nosso dia. Lógico que você não vai fazer isso para sempre. Mas se você não começar a fazer, você não vai encontrar esse autoconhecimento e essa autoconsciência. Você vai continuar no piloto automático, né? Tem gente que fala assim, o mundo está muito chato, a gente não pode fazer mais piada, a gente não pode fazer mais gracinha. E eu falo, é isso aí mesmo? O que está por trás da piada e o que está por trás da gracinha? Então, é o caminho de consciência, né? Por que tem a piada e por que tem a gracinha? É para diminuir o outro? Então, não tem graça mesmo e tem que fazer a escolha, né? E assumir essa mudança. É um desafio, né? Como você disse para você, como você disse, até a pessoa que eu conversei também falou, nossa, mas é muito dolorido. E é mesmo, é dolorido você entender, você perceber que você tem práticas racistas. Mas faz parte do dia a dia e quanto mais nós enxergarmos, menos nós vamos praticar, né? Porque também é um treino. Como é que você faz hoje para poder lidar com toda essa situação, levando em consideração que vocês têm um negócio, levando em consideração que vocês têm filhos?
Como é que vocês fazem para trazer essa questão racial para o dia a dia de vocês? Então, Ana, o primeiro lugar que a gente fala é aqui dentro de casa, sem dúvida nenhuma, né? Com os nossos filhos, né? Com a nossa família aqui dentro do nosso lar. É o primeiro lugar onde a gente conversa, onde a gente traz a conversa aqui, onde a gente debate, onde a gente mostra. Até quando eu comecei com essa questão do sagrado feminino, o Fred mesmo falou, você vai começar com esse negócio de feminista? Você agora vai virar feminista? E assim, nessa hora eu não discuti, eu deixei uma hora, eu falei, deixa eu te falar o que é o feminismo. E aí eu peguei um livro e fui contar para ele a história, e aí ele entendeu o que é o patriarcado, porque ele está inserido, né? Ele vem de uma família machista, então para ele tá inserido, tá tudo bem ser do jeito que é normal, normal. Então a gente conversa e aí aos poucos a gente vai descortinando, a gente vai mudando os nossos hábitos, a nossa forma e é o que eu vejo, tá, Ana? Começa aqui dentro mesmo, dentro dos treinamentos. Eu sempre valorizo as diferenças, eu sempre valorizo o contato com outras culturas, para a gente poder expandir a nossa consciência e a nossa, como que fala, a nossa convivência, né? A gente sair do piloto automático e prestar atenção no que a gente está fazendo. Tá. O comportamento é uma coisa que, né, é o que nós somos, né? Então, no dia a dia, a gente, por mais que a gente queira falar sobre racismo, falar sobre feminismo, sobre machismo, a gente ainda tem muitas crenças que nos impedem de ir no próximo nível, no sentido de que elas moldam a nossa vida e nos impedem muitas vezes de ver o que é importante. Para as pessoas que têm crenças muito enraigadas de anos, por exemplo, na questão do Fred, você trouxe essa informação, Marcelo participou do LE, você trouxe essa informação e ele ouviu. Mas, na realidade, a área de treinamento, então, já é passível dele observar, olhar e entender o que está acontecendo. Para as pessoas que não têm esse hábito, né, que é o hábito que é o de treino de sair do automático. Como é que a gente pode começar fazendo isso através do nosso dia a dia? Além, você trouxe a questão do diário, mas eu acredito que tem uma questão de que, embora eu tenha o diário, existem coisas que para mim é natural. Como é que eu faço para sair do automático para as coisas? Ana, no meu ponto de vista, de verdade, é estudando. Assim, estudar. Eu acho que, Ana, não tem como... a pessoa não querer enxergar. A pessoa não querer enxergar. Eu sempre falo que, às vezes, é difícil você não vai conseguir falar com uma longa explicação que uma pessoa não entende com meias palavras. Mas quando você olha para a questão racial, principalmente vou falar só do Brasil, cara, é olhar para a história. Eu acho que o pior cego é o que não quer ver, porque é olhar para a história. Não tem como a gente não reconhecer pela nossa história toda a injustiça que foi cometida. E foi a história que me trouxe consciência, né? É o meu ponto de vista, né? A gente realmente olhar para esse ponto histórico, ir lá e estudar. Isso eu falo para as pessoas que tiram sarro do sagrado feminino, né? Essa do sagrado feminino, aquelas meninas lá que ficam batendo panela. Eu falo, você quer conversar comigo? Eu te dou um livro, depois a gente conversa. O sagrado feminino não é isso. Eu não vou conseguir te explicar em 5 palavras, não, em 5 minutos, não. Você vai ter que ir lá na raiz. Você quer descortinar? Você quer realmente sair da escuridão aí, da ignorância, né, de não saber o conteúdo? É estudando, né? Buscar a história para reconhecer o que aconteceu. Porque, Ana, de verdade, na minha experiência, tá? Minha experiência, como uma pessoa que tem que combater o meu racismo, né, e procuro trazer isso para minha família. Foi estudando a história que eu comecei a olhar com outros olhos. Que eu comecei a olhar para as injustiças. Que eu comecei a olhar e falei assim, olha, nada disso estaria acontecendo se lá atrás não tivesse acontecido o que aconteceu. Então, toda vez que eu vejo
que um negro, ele cometeu um crime, toda vez que eu vejo que só aparecem mais negros nos noticiários dando notícia ruim, sabe, Ana? Eu penso, nada disso estaria acontecendo se, entendeu? É o que a gente tem que pensar. Nada disso estaria acontecendo se tivesse tido respeito lá atrás, e a gente agora tem que colocar o nosso respeito potencializado para a gente reverter essa situação. Tá? Não sei se eu estou te ajudando a responder essa questão, né? Mas eu estou trazendo o que eu pratico. Eu também acredito, porque na realidade a nossa história ela foi encoberta, né? Então vieram os brancos e contaram a história da forma que eles achavam que era importante. Então, de que nós não sabíamos, de que nós éramos ruins, de que nós não conseguimos desenvolver, que a gente não consegue ocupar certos cargos, que a gente só presta para samba e para esporte. Né? Então, essa é uma questão histórica. E até hoje, eu vou em grandes empresas e ainda vejo aquelas caras olhando para mim pensando, nossa, será? Porque é isso. Você está tão habituado a ver um recorte, a ver pessoas parecidas com você em tudo quanto é lugar, quando você vê uma pessoa diferente, seja mulher, preta e retinta, a pessoa fala, não, será? Então, quer dizer, existe uma questão do fortalecimento também dessa identidade, né? Dessa identidade enquanto ser humano, que independente da cor, tem a questão da identidade da pessoa, que ela precisa fortalecer, que é o poder pessoal, é a autoestima, são esses caminhos que vão trazendo para a gente essa consciência, tanto para quem é negro quanto para quem não é negro. E esse processo é um processo muito desafiador dentro do nosso país por causa da mixigenação. Então, eu tenho mulheres que vêm com 40 anos que descobrem que são negras. Embora elas sabem que a cor delas é negra, mas elas conseguem entender por que elas são cerceadas, por que elas não chegaram em alguns lugares, por que é tão desafiador, por exemplo, sair de estagiário para ir para analista, ou de analista para ser gerente ou coordenador. Porque existe algumas regras, né, dentro do mundo corporativo que impedem a gente de ir para o próximo nível. Voltando novamente para o sagrado feminino, que é uma coisa que eu acredito bastante, mesmo porque a gente está passando por um processo mundial que precisa muito da energia feminina, né, porque a gente passou muito tempo só executando a energia feminina, e todo ser humano, tanto a mulher quanto o homem, possui a energia feminina, e quando a gente consegue reconhecer isso na gente, fica muito mais fácil para a gente dar continuidade às nossas escolhas e também tornar o mundo melhor. Como é que você acredita que o sagrado feminino pode ajudar tanto essa mulher preta a fortalecer o seu poder pessoal e a sua identidade enquanto indivíduo, quanto a mulher não branca nesse processo, não preta, no processo de entendimento de que ela precisa fazer essa mudança de recorte em tudo que ela for fazer? Olha, Ana, eu acredito, tem até um livro que chama O Milionésimo Círculo, da Bolen, né, que é uma psiquiatra, uma médica. Ela é engajada ainda, ela faz esse trabalho de sagrado feminino, ela trabalha muito com a população negra, e eu acredito que é o resgate da essência da divindade, tá? Na minha crença, tá, Ana? Da divindade, da centelha divina que todos nós somos. E a mulher, quando ela se junta em amor, em fraternidade, tanto que chama o milionésimo círculo, por quê? Porque ela fala que quando as mulheres estiverem reunidas, indiferente de raças e crenças, em círculos, nós vamos curar o mundo, porque a mulher ela tem alma de cura, né? E essas religiões predominantes, elas tiraram esse sagrado, né? Porque é Deus. Não vou nem entrar tanto nesse contexto aqui, mas é Deus, não é deusa, né? Eles falaram que é Deus e a gente tem que acreditar nisso. É uma heresia, né? Se você falar que não é Deus, que são deuses. Então, aí eu sempre vejo, assim, a miscigenação, sabe? Todo mundo misturado ali, todo mundo junto, todo mundo de mãos dadas, e todo mundo se reconhecendo como perfeitos, e todo mundo se reconhecendo como iguais, e resgatando o sagrado, né? O sagrado que nós somos, trazendo a cura para o mundo a partir das nossas práticas. A prática de benzimento, que é tão linda, a prática de cuidar do filho,
a prática de acreditar no seu divino mesmo, e de ser livre. É para começar espiritualmente, Ana, porque é muito triste a pessoa não ser livre espiritualmente, ela não poder praticar o espiritual dela, porque ela sofre preconceito, sofre racismo. Eu acho que não tem nada mais cruel no mundo do que você podar o espiritual de uma outra pessoa, sabe? É você tirar o direito dela de conversar com Deus, com a deusa, sei lá, sabe, com o divino dela. Então, essa prática, as mulheres, cada vez mais, elas estão se reunindo e vão se reunindo, e é muito legal porque você vê que chega aquelas pessoas que são travadas nas rodas, né? E aí você põe um canto de uma cabocla ali, a pessoa começa a mexer o pé, ela começa a balançar o corpo, e ela fala que ela nunca tinha ouvido falar do sagrado feminino. E aí elas vão se unindo, né? Vão se fortalecendo, vão se reconhecendo como iguais, vão cultuando o respeito, aceitando a divindade do outro. Então eu vejo que é um movimento que realmente vai trazer muita transformação e muita cura. É o caminho que eu escolhi de transformação. Trazer muita transformação e muita cura a partir da união de todas as crenças, né? E raças. É isso que eu vejo, Ana. Minha paixão, né? Sagrado Feminino é minha paixão. Que ótimo. Eu estou estudando, Também gosto viu? Estou bastante. estudando bastante o Sagrado Feminino. Ah lá, é muito ruim. Temos que nos filiar a uma religião para viver nossa espiritualidade. Pois é, Nina. Né? Esses dias um amigo meu falou assim, meu sonho é ver um dia um gay entrar na igreja sem sofrer preconceito. Eu falei, meu sonho um dia é as pessoas não precisarem de igreja para encontrar Deus. Não, a gente não precisa de uma igreja, a gente precisa se conectar e se respeitar. Eu falei para ele, meu sonho é esse, que você não precise disso. Foi bom trazer esse tema do preconceito, porque aí é uma questão mental, uma questão de organização, né? Nós pré-classificamos as coisas para poder fazer escolhas, né? Isso é o preconceito. Uma pré-ideia concebida sobre algo. E dizem que a gente tem que viver nessas caixinhas para que a gente possa se organizar, para que a gente possa, né, fazer as escolhas no dia a dia. Como é que você vê isso? Ai, Ana. Então, eu não ia fazer pergunta fácil para você. Eu penso muito fora da caixinha, né, Ana? Então, é aquilo que eu falei. A pessoa, ela tem que se conhecer, ela tem que ser ela mesma. Ela tem que se perguntar, por que que eu tenho que fazer isso? Esses dias eu perguntei para uma pessoa, você ainda faz coisas para agradar os outros? Você ainda faz coisas porque dizem para você que você tem que fazer e aquilo dói em você? A pessoa tem que parar e perguntar, por que que eu tenho que fazer desse jeito? Quem disse que eu tenho que fazer desse jeito? Eu acho que o maior propósito do ser humano é se libertar. É ele ser ele mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu estou passando por um baita processo desse, Ana. Né? As pessoas falam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Eu falei ontem, cara, eu tenho que fazer o que está no meu coração, né? Dentro da minha responsabilidade, mas eu primeiro preciso me encontrar. As pessoas estão perdidinhas, querendo fazer. Porque daí elas não sabem quem elas são, não sabem qual o propósito delas e elas ficam perdidas, né? E aí elas vão tentando se encaixar na caixinha do outro. Voltando para a pergunta, se perguntar por que eu estou fazendo isso. Primeiro, ela pode até começar a perceber se ela faz muita coisa ainda para agradar os outros. Aquelas coisas que dói, que te incomodam, mas que você faz, porque senão o outro... Aí você vai passar a vida inteira se machucando para não machucar o outro. Machuca o outro logo de uma vez e vai seguir sua vida, porque senão... né? A mudança de hábito racista começa quando temos pensamentos racistas e mentalmente nos questionamos da origem disso e do porquê tenho que julgar ou apontar alguém. Exatamente isso. Eu sempre falo, foi a Karen que escreveu. É exatamente isso que eu falo.
Você está assistindo o noticiário, você viu, você achou muito bem feito que o cara que estava roubando foi preso. Muito bem feito, né? E normalmente é um negro, né, Ana? Normalmente é um negro que está ali apanhando, que está sendo preso. Então aí você olha e fala assim, mas por que eu estou pensando isso? Né? Quais são as minhas bases de crenças? E aí entra naquela história que eu falei, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu lá atrás, hoje essas pessoas não estariam passando por isso, nossos irmãos não estariam passando por isso. Né? É ter a compaixão mesmo de olhar. E a responsabilidade também de sair da zona de conforto, né? E trabalhar a inclusão. E falando sobre isso, né? Que o pessoal que teve uma blogueirinha que disse que era normal, né? O negro ser apontado, que era normal o negro roubar, que era normal. E aí as pessoas começaram a fazer pesquisa, né? E foi demonstrado que não, que na realidade não é a maioria, mas é o que mais a mídia mostra. Porque ela tem um interesse. Ela tem um interesse por isso. Né? Então, também cabe a nós deixarmos de acompanhar ou de assistir certas coisas. Eu, por exemplo, nunca assisti televisão. Tenho pavor na televisão. Ainda mais quando você fala de mídias que toda hora estão lembrando para mim aonde eu tenho que ficar, qual que é o meu papel. Então, vale questionar também, será que é isso? Né? Porque entra nesse processo, porque alguém falou, alguém disse, alguém tem. Né? Mas porque é isso aqui. Tá, mas baseado no quê? Porque enquanto a gente não tiver essa coragem de questionar essa história de que quem disse, por exemplo, ou aonde está escrito, que é o que eu pergunto. Porque falou não sei o que está, onde está escrito isso? Aonde você recebeu essa informação? Da onde veio essa informação? Porque como nós não questionamos, até hoje, só quem questionava são os negros. E os brancos continuam achando que está tudo bem, que não tem problema nenhum. E o pior, achar que não vai acontecer nada e que vai estar esse caos, a gente vai continuar nessa pirâmide horrorosa, onde tem só uma quantidade mínima que ganha muito e o resto só trabalha para manter essa pirâmide. Acreditam realmente que isso não vai ruir. Pois é, Ana, e é verdade. Essa questão da blogueirinha, eu achei assim... Eu ia perguntar para você se você tinha visto isso daí. E ela falou assim, como que ela falou? Que era só... Para diminuir o racismo é só os negros pararem de cometer crime, né? Sei lá, nem... Tipo, falei, nossa, né? Então, e aí essa prática, porque olha só, tanto o autoconhecimento quanto a expansão da consciência requer autorresponsabilidade. Quando a gente busca o autoconhecimento, quando as pessoas entram nesse caminho do autoconhecimento, eu falo assim, tá, a cada 1 hora você vai parar para respirar 5 minutos. O que é respirar? Você vai inspirar, 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 inspirar. Se você inspirar contando até 10, você vai segurar contando até 10 e você vai soltar contando até 10. Porque isso te traz uma consciência do presente. Passa 2 dias, a pessoa não consegue fazer isso 3 vezes por dia. Ela não consegue parar de hora em hora 5 minutos. Então, tudo é desculpa. Aí, entra no Insta. É um momento de ser uma ativista. Vou colocar... preto lá na minha página do Insta. Mas aqui com os meus amigos, no meu churrasco, eu vou contar uma piadinha. Porque senão fica muito chato a vida, né? Não precisa ser radical. Eu falo, ou você escolhe ou você não escolhe. Não tem o lugar certo para você combater o racismo. Não tem um lugar certo para você combater o preconceito. É o tempo inteiro. A partir do momento que você assume essa postura... que tanto a postura de transformação de vida é o tempo inteiro. As pessoas elas ficam muito preocupadas com o que os outros vão achar, de não se encaixar, entendeu? Porque, não, mas aí tá todo mundo falando. Cara, se desliga da rodinha, vai para outra rodinha, fala que você não concorda, traz dados, sabe? Mas não entra na conversinha, na brincadeirinha, porque tá todo mundo brincando, porque não é brincadeira. A gente também tem que sair dessa zona de conforto. Né? Não é brincadeira. E é um assunto sério e que precisa ser falado. E aí a pessoa ela tem que realmente escolher mudar o tempo inteiro. Se policiar o tempo inteiro mesmo. É higiênico, não tem conversa. Não é 5 minutos por dia, não é meia hora por dia, não é uma prática por dia. É o tempo inteiro. É só assim que ela vai transformar a vida dela. Pergunta como que eu sei. Como é que você sabe? Como é que eu sei, né, Ana? Levando as peias, né? E esse é o processo, né? Que eu falo que hoje é o nosso maior entrave.
Essa questão do não reconhecimento de que, cara, você é. E você precisa fazer alguma coisa com isso, porque isso daí a tendência é piorar. E pensando nessa nova fase que o universo está passando, essa atualização energética, graças a Deus, que está acontecendo, de consciência também, não vai ter mais lugar para esse tipo de coisa. Então, Era de eu Aquário, estava falando né? esses dias eu estava falando, vamos demorar mais 500 anos. O cara falou para mim, eu não concordo. Quem está vindo hoje está vindo mais rápido, está vindo com mais energia. Ok, mas a gente está falando de reprogramação mental, a gente está falando de reprogramar crenças. A gente está falando de sair da nossa zona de conforto, de fazer a piadinha de manhã e à noite colocar a plaquinha. Né? A gente está falando de você pegar e passar no hall onde tem uma mulher preta limpando e você não ter coragem de falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para essa pessoa. Nós estamos falando de você querer que uma empregada doméstica trabalhe em plena pandemia para satisfazer as suas necessidades, sem ao menos pensar que ela também tem a família dela para cuidar. E todos nós estamos passando por desafio, não é só uma pessoa, todos nós. Então, quer dizer, são práticas no dia a dia que nós fazemos, sempre utilizando palavras, por exemplo, que não precisa mais, como denegrir, como outras tantas palavras que nós utilizamos de forma pejorativa. É chato? É. Mas é uma nova consciência, a gente vai ter que se adaptar a isso. Não tem jeito. Não temos como voltar para trás. É aí. Se quiser uma mudança, essa é a raiz, Ana. Realmente olhar para esses tipos. São essas pequenas atitudes que vão fazer as grandes transformações. A gente tem que parar de achar que é o poder, o governo, quem está lá em cima que vai mudar. E aqui embaixo, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, a gente não faz, a gente não se predispõe. Aí a pessoa vem e fala assim, eu quero matar quando fala essa frase para mim. Cada um tem o seu ritmo. Eu falei, deixa o universo pegar você na rasteira que ele vai acelerar o seu ritmo rapidinho. Para de usar essa frase como uma muleta, porque não é uma muleta, Ana. Cada um tem o seu tempo. Tem um tempo. Você acha que tem um tempo de acabar com o racismo? Fala pra mim, Ana, você principalmente. Para mim é urgente. Para mim é urgente. Pra ontem. Cada um vai ter seu tempo. Não, meu amor, é agora. É agora. Olha para o que você acabou de falar. Pensa no que você pensou. Qual que é a raiz disso daí? Se você gostaria que fosse com você. E vamos mudar, vamos expandir. Sabe? Vamos curar essa sociedade. Parar com essas desculpas farrapadas aí. Tem uma cientista, que eu nem lembro o nome agora dela, que ela estava fazendo uma atividade em um grupo, né? Só tinha brancos. E aí ela pegou e falou assim, vocês gostariam de ser tratados como... Quem gostaria de ser tratado como os negros estão sendo tratados? Centenas de pessoas. Ninguém levantou a mão. Aí ela falou assim, vocês sabem que é ruim. Vocês sabem que está errado. E por que vocês continuam fazendo? Por que vocês apoiam isso ainda? Apoiam, né? Que é essa pergunta. Se você sabe, é aquela história. Também fez uma pesquisa aqui no Brasil. Você acha que o Brasil é racista? Sim. Mais de 90% diz que o Brasil é racista. Tá, mas você acha que você é racista? 30%. Olha a incongruência. Olha como a gente é maluco. Eu não sou racista. 90% falou que sim, o Brasil é racista. Então, é só aquela mulher do apartamento lá de Recife que é racista. Mas você tem práticas racistas? Você é racista? Não. Então, como é que você consegue enxergar uma coisa e você diz que você não é se você faz parte da sociedade? Que aí passa para a questão da autorresponsabilidade. Eu não quero ser tratado como negro, mas se eu vejo o negro sendo maltratado, eu também não faço nada. Afinal, não é problema meu, né? Vai saber o que ele fez. Vai saber o que ele fez. Então, exatamente. Vai saber o que ele fez. Mas se fosse um branco, independente do que ele fez, ela ia lá defender. Mas como é negro, não. Não tem essa questão, não tem essa pergunta. Não é problema meu. Não é problema meu. É trazer para a consciência, é trazer para a autorresponsabilidade. Sabe, a gente não tem mais tempo para ficar perdendo, não. A gente tem que evoluir e a nossa evolução, ela depende só da gente. A cura desse mundo depende da gente, sabe? Oi, Flavinha, minha prima. Beijo, minha prima. Dá para ver. Tá cheio de Jimenez aí.
A minha prima, ela é de descendência também, ela sofreu muito, né, Flavinha? E a gente sempre conversa, né? Ela tá bem fragilizada com os acontecimentos. Eu tenho conversado muito com ela sofre muito, viu, Ana? E olha lá, ó, eu sempre converso para, sabe, encorajar ela a não entrar nessa atmosfera de desesperança, né? Olha lá, tá falando, porque ele também tem a desesperança, né? De, putz, cara, será que vai ter luz no fim do túnel? Será que as pessoas vão acordar para as atitudes dela, porque elas defendem como certo, né? Acha que está certo certas condutas e não vê qual que é a raiz dessa conduta, o mal que essa conduta está fazendo para o todo, né? Que realmente é uma conduta que tem uma raiz racista, né? E aí a pessoa não percebe, não, é só porque quer melhorar o todo, é só porque quer melhorar o país, mas não vê que a raiz é uma raiz que vem lá do racismo, né? Que quer separar realmente, então, e quer manter tudo do jeito que está, né? Mesmo porque é o que eu história. digo, né? E as pessoas querem manter porque elas acreditam realmente na escassez. Esse é o desafio do nosso país. Nós estamos habituados à escassez, a CVT mínimo. Não consegue entender que a diversidade, com visões de pensamentos diferentes, culturas diferentes, forma de ver o mundo diferente, você pode agregar muito valor. Meu Deus, o que aconteceu? É que eu tô segurando, você vê que tá tremendo, né? Porque eu sou... Pode agregar. Eu vou apanhar da Ana, porque a Ana é minha coach. Eu tô só vendo a cara dela. Deixa ela comigo. De puxar a cara dela aqui, ó. Mas tudo bem, vamos lá, vou fingir que eu sou uma boa coach. Então, querida, eu acredito. Não, você é uma ótima coach. E é isso. Que é a manutenção dessa diferença. A gente não consegue compreender, porque a gente sempre está pensando na perda. Cara, o universo é próspero e abundante. O universo é próspero e abundante. Não existe escassez. Mas nós estamos tão programados nessa questão da falta, de que, nossa, eu não vou criar porque eu tenho medo de perder, eu não vou trazer mais um porque alguém vai ter que sair. E eu sempre digo, quando você vem com a diversidade, a possibilidade de você aumentar isso é grandiosa. Porque você vai trazer pessoas com olhares diferentes. Tem uma pesquisa da Deloitte que diz que em 2025, por exemplo, vai aumentar aí em quase 50% a classe média. O que acontece? Vai aumentar também o consumo das pessoas. E como é que eu vou consumir de uma pessoa? Quanto mais consciência eu vou criando, eu vou escolhendo de quem eu vou comprar. Como é que eu vou comprar de uma empresa racista? Pois é. Como é que eu vou comprar de uma empresa que não me reconhece como legítima, a ponto de comprar seus produtos? Então, infelizmente, acho que, felizmente, um dos caminhos é a questão do CC a grana. Cara, não tem a ver comigo? Não vou aparecer em nenhum lugar, não faz parte, tá bom, eu vou para outro. Quando a gente tiver essa organização, porque também a gente não tem empresas ainda nesse processo, elas querem, mas é muito lento. É isso, cara, já não sou muito de comprar. Faz muito tempo que eu não compro em quantidade. Só outro dia que eu comprei algum sapato. Mas que eu compro em quantidade. Mas eu só compro de quem realmente eu vejo que reconhece o meu povo, porque senão eu não vou comprar. E se você está falando de 54%, imagine 54% deixa de comprar. Como é que seria? Né? É possível? É possível. Então, quer dizer, existe também esse caminho que a gente está indo, está firme nesse propósito, e aí depois as empresas não vão poder reclamar de que eu não quis ajudar. Eu até quis, mas elas não estão me ouvindo. Gata garota, temos 3 minutinhos. Deixa eu agradecer rapidinho. A semana passada, como eu tenho o Instituto, eu resolvi fazer um trabalho de conscientização, não só de motivação, porque a gente manda muito texto de motivação, muito vídeo de motivação para os nossos clientes. E eu falei, não, peraí, a gente tem que chamar para responsabilidade social também, porque a gente fica empoderando um monte de gente cega e aí só piora as coisas. Né? Só piora então, vamos lá, coisas. vamos olhar. Só piora as coisas, né? Porque é um monte de gente olhando para o próprio umbigo, né? E quer se empoderar, mas não sabe nem para que lado está indo e está potencializando o racismo. E eu falei, gente, quem sou eu para falar em racismo?
eu vou chamar uma pessoa que eu tenho certeza que é uma ativista, que é um exemplo para mim, que também é minha ídola, que também é minha mestra. E chamei a Ana estava preparando as lives, e eu acho que foi assim muito providencial, Ana, porque eu também tenho muito que aprender, né? Quem sou eu para estar aqui? Até minha sobrinha falou: Nossa, que bom que a Ana vai estar. Eu falei: Você acha que eu ia fazer uma live sobre racismo sozinha? Você tá doida? Eu tenho muito que aprender. Eu trouxe mesmo para a gente compartilhar isso com o maior número de pessoas, para me ensinar minha família e a gente transformar esse mundo em um mundo melhor, porque para mim todos somos seres de luz, né? Então eu quero te agradecer muito. Eu não tenho jeito, eu acabo pedindo desculpa por alguma coisa e agradecer por essa oportunidade da cara dela. Agora você pede desculpa que caiu o celular. Pronto, pede desculpa que caiu o celular. Pronto, já tá desculpada. Gente, gratidão, Ana, por compartilhar, por me dar essa oportunidade de estar aprendendo aqui, de estar expondo também, sabe? Eu, como estou fora, o quanto eu tenho que aprender, né? O quanto isso vai me... Você não tem noção do quanto me trouxe de consciência as suas lives, sabe? Para o meu instituto, para o meu contexto, e como que a gente pode usar essa consciência para a gente realmente eliminar o racismo, né? Ajudar as pessoas também a reconhecer o quanto elas são racistas. É isso, meu amor. Agradeço. Ótimo, foi ótimo. Quero agradecer a todos e todos presentes. Essa foi a nossa última live, né? Vou pensar se vou fazer mais sobre esse tema, porque vocês me cansam, mas eu gosto de falar sobre isso. Eu acredito que ainda é necessário, que vai ter que falar muito ainda para as coisas acontecerem, mas sugiro vocês que vão atrás de autores negros, de pessoas que possam trazer para vocês informações novas, como a Djalmira, como são tantos que eu não lembro de todos. Mas quanto mais informação nós temos, menos nós fazemos coisinhas feias, né? E fazer coisinha feia, ok, é reconhecer, ir lá, dar uma limpadinha e começar do zero. Não dá para fingir que está tudo bem. Então, desejo para vocês uma semana de luz, linda com a gente, né? E muito obrigada a todas e todos que participaram. Tchau. Tchau, Ana. Obrigada, amor. Um beijo. Outro. Tchau, tchau. Tchau, galera. Gratidão.